Salve, salve galera! Como é que tá? Tudo certo? Então tá. Vamos que vamos dando sequência então naquele vídeo que vocês acompanharam, vídeo 1 de apresentação, que enfim tá aí no canal, se alguém não assistiu ou já assistiu, que eu dei mais ou menos uma introdução de qual a minha ideia era criar o canal, o porquê, enfim, né? Daí ali tem mais a ideia, que é trazer assim ensinamentos, insights, ou o que me deu de bom de ler livros, né? Que foi um hábito que eu comecei no início desse ano, mais efetivamente, diariamente, enfim, tá bom? Então, o que eu leio o livro e vou trazer o que foi mais importante, vou discorrer sobre ele aí, sobre sobre o capítulo e o que mais pode ser útil, tá bem? Então, tamo junto, vamos lá, galera. Consegui dar uma melhoradinha aí, tá? Conforme alguns amigos e colegas que acompanharam pediram, dei uma melhorada na iluminação, peguei uma câmera aí, espero que vocês gostem, tá? E espero que esteja melhor para acompanhar, e se ajudar alguém aí, já fico feliz, tá? Com esse vídeo aí, que a ideia é realmente essa, trazer algum insight, trazer algum ensinamento desse projeto e dessa ideia de criar esse canal no YouTube, tá bem? Então vamos que vamos, galera. Então, como combinado, o nosso livro 1 seria Nação Dopamina, tá? Aqui, opa, Nação Dopamina, então da doutora Ana, tá? O sobrenome eu não vou citar, que é meio difícil. Mas então ela é de Stanford, né? Ela, enfim, é médica, psiquiatra, estuda aí a nossa geração, vamos dizer assim, né? E então é um livro muito bacana, Nação Dopamina. Comecei com esse, tá? Nós estávamos passeando, eu, minha namorada, enfim. E aí surgiu esse livro e a gente comprou. E eu falei, parece legal. E realmente, para uma leitura, para quem está começando esse hábito, é muito bacana, traz algumas informações aí interessantes. Tá bem, pessoal? Deu de papo furado, então, Nação Dopamina, médica de Stanford. Vamos tentar aqui, eu vou tentar trazer para vocês o que mais me chamou a atenção, alguns dados, algumas informações. Então, basicamente, o livro ele se divide da seguinte forma. Ele tem uma introdução, mais 9 capítulos e uma conclusão, tá bem? Então, a parte 1, que é a busca do prazer, né? Então, a autora, então, discorre sobre os dias atuais, né? Onde a gente criou um mundo de escassez, total escassez, né? Que a gente vivia, enfim, na selva, sei lá, preocupado quem ia comer amanhã e tudo mais, para um mundo de total abundância, né? Hoje a gente tem inúmeras redes sociais, comida a qualquer momento, enfim, tudo que é porcaria, digamos assim, para nos entretermos, né? Então ela quer falar sobre isso, que a gente criou uma nação dopamina. Qual seria a ideia? A dopamina a dopamina é aquela motivação pela busca do prazer a todo instante. A gente quer estar toda hora no prazer, né? Enfim, né? Até mesmo por rede social, dia a dia, seja lá o que for, a gente quer estar ganhando status, né? E como isso está prejudicando a nossa geração, a nossa vida. Vamos ver no decorrer do livro. Então ele conforme eu disse, dividido nessas 3 partes. O capítulo 1 fala sobre, já começa dando, né, a ênfase, as nossas máquinas masturbatórias, tá bem? Então ele já traz ali a ideia de um senhor, tinha 60 anos, acabou se viciando numa situação ali, né, enfim, busca por prazer, e isso afetou a sua vida, o desenrolar ali com a sua família, tudo mais. É bem interessante ali, então, né, oriento os amigos, alguém queira ler o livro, eu terminei de ler agora, então eu posso emprestá-lo ele, mas ele vai com V e volta, né, porque eu gosto de guardar eles também. Mas livros são para emprestar e o conhecimento tem que andar por aí, essa é a ideia, tá bem? Então, o que ela destaca, né, que o nosso cérebro ele processa, então, prazer e sofrimento no mesmo lugar, então, eles funcionam como os lados de uma balança, né, isso ela destaca no livro. Então, e a partir do momento que a gente, né, uma balança, a gente pende mais para um lado, ocorrem problemas, né? Então, por exemplo, a gente criou um mundo onde a gente tem uns dados aqui, vamos citar, para a gente já começar, onde as máquinas de cigarros em 1880 tornou possível passar de 4 cigarros enrolados por minuto para o número de 20 mil. Tá bem? Sem contar que a maconha de hoje é de 5 a 10 vezes mais potente do que a década de 1960 e é encontrada em bolos, em tudo que a gente possa imaginar hoje em dia.
Então, a gente criou muita fartura. Algumas pessoas não conseguem se controlar, outras conseguem, mas assim, pelo que eu li, estudei, vi por aí, de fato a gente vai ter algum vício, tá? Dificilmente um ser humano não tem um vício, né? Então, mas isso não fala no livro, tá? Isso eu estou falando por conta própria, que eu li por aí. Então, no mundo de hoje, 70% das mortes são atribuídas a fatores de riscos comportamentais modificáveis, como fumar, inatividade física e dieta. Ou seja, as drogas estão nos consumindo, tá? Sobre os Estados Unidos, economistas de lá demonstraram que os estadunidenses brancos de meia idade e sem diploma universitário estão morrendo mais jovens do que seus pais, avós e bisavós. As 3 causas principais, é interessantíssimo isso aqui: overdose por droga, doença hepática e álcool e suicídio. Casey e Dayton, que são os caras que estudaram isso, chamam de mortes por desespero. Então é incrível, né? Um país que a gente se vangloria e se vê também tem vários problemas, né? Tais como esses problemas mentais aí, né? Seja lá o que for que a população está passando, né? Então é bem complicado, tá, pessoal? Esse é o principal que eu destacaria do capítulo 1, que é que ela joga essa ideia de que a gente talvez se perdeu nesse caminho, tá bem? O capítulo 2, então, é fugindo do sofrimento, tá? Então ela faz aqui, ó, o mundo vende que temos que buscar a felicidade a qualquer custo e fugir da dor, menos tolerantes com as adversidades, estamos nos tornando, e muito mais agonistas, né, muito mais individualistas. Entretanto, estamos mais infelizes, nós seres humanos. Tá bem, pessoal? Então a gente de alguma forma quer buscar o prazer e não quer sentir dor nenhuma, tá? Então isso ela vai, no capítulo 3 vai dar uma ênfase nisso, mas o que isso significa? Que a gente está usando muito mais remédio, o uso de antidepressivos em Estados Unidos, Islândia, Austrália, na Alemanha cresceu 46% em 4 anos, tá? A gente procura se distrair a todo tempo, a gente não tem tédio, a gente está todo momento querendo se distrair. Então, a gente evitar o sofrimento o torna pior, principalmente com essas formas de remédio que ela fala. Às vezes a gente tem que sentir um pouquinho de dor para evoluir, né? É do jogo, né? Olha a nossa vida dos nossos pais, nossos avós, sabe? Não era toda essa barbada, né? Eu falo isso tranquilo porque serve para mim também, né? Então, é bem interessante. Por exemplo, em países como Bélgica, Canadá e Japão, que são os pica, né? Os caras criam tudo, há um declínio de felicidade. Entre 1990 e 2017, o número de novos casos de depressão cresceu 50% mundialmente. O momento que a gente tem mais videogame, o momento que a gente tem mais tudo, carro e coisa arada, a gente está pecando em alguma coisa. Eu acho que é esse excesso, eu acho. Ela fala com mais convicção porque ela é top nisso aí, né? Então a gente está quebrando essa balança, né? Então a busca pelo prazer por si só leva o hedonismo, né, que é a busca desse prazer, à anedonia, que é a incapacidade de desfrutar qualquer prazer, né, qualquer tipo de prazer. Então o livro realmente traz pontos para a gente tentar ir melhorando em relação a isso. Tá bom, pessoal? Agora vamos para o capítulo 3, tá? Muito interessante também, tá? Que é equilíbrio, prazer, sofrimento. Tá? Capítulo 3 fala exatamente sobre isso. Existe um equilíbrio, uma busca, algo que dá prazer. Depois de um tempo, o nosso organismo se adapta e não sentimos mais tanto prazer, levando a consumir cada vez mais, em alguns casos insustentáveis. Essa é a parte do vício, ou a parte de que é complicado se manter controlado. Então, a gente sempre tem que ter essa balança, por exemplo, assim, como eu apliquei isso na minha vida, vamos supor assim. Por exemplo, eu já tinha olhado aquela série, o documentário da Netflix, que é, o Dilema das Redes, né? Muito bom. Que é a questão do Instagram. Então, o Instagram, querendo ou não, é uma rede social que está toda hora nos passando coisa engraçada, pegando nossa atenção, enfim, né? Aquela documentário, se alguém não assistiu, assiste. Eu acho que a maioria já deve ter assistido, porque é muito bom, né? Ele fala como isso, o ambiente molda ali nós, né? Então, acho muito top. E, enfim, isso me ajudou e agora com esse livro só corroborou, né? Então, com essa situação, tá bem, pessoal? Então, a gente tem que manter estável durante a semana. Daqui a pouco, por exemplo, eu tenho problema com doce. Durante a semana eu tento evitar. Consigo, geralmente? Acho que não, mas estou trabalhando para isso, tá, pessoal?
Tá? No capítulo 4 ela fala sobre o autocomprometimento, que é o jejum de dopamina, que é exatamente isso. Por que as pessoas se internam? Por que elas vão não sei aonde e tal? Porque elas têm que ficar tantas horas, tantos dias, tantos meses sem contato. O jejum ele é importante para readequar a neuro... Ela é psiquiatra, ali, alguma coisa do cérebro, ela é neurociência. Não, neurociência que estuda isso. Os neurônios ali, né? Alguma coisa tem que se adequar, né? Então, o equilíbrio entre prazer e sofrimento deve ser restaurado, por quais os passos para se organizar. Autocomprometimento, capítulo 5, espaço, tempo e significado, tá? Ela interpõe barreiras que podem ajudar a controlar certas formas dos vícios, então barreiras físicas, cronológicas e barreiras de categoria. Também são formas que a gente pode, por exemplo, eu no Instagram, só não vou usar aquele aplicativo de horas, não ajuda mais, entendeu? Então eu tenho que desinstalar ele. Pronto, eu já criei uma barreira ali, na verdade aqui seria uma barreira física. Não, porque não vai ter mais a pronta mão, por exemplo, quando tem que nem o cara da máquina ali do livro, tinha que botar no lixo, tipo, não vai ter mais a máquina, entendeu? Tem que ser alguns momentos assim, tá? Capítulo 6, pessoal. Capítulo 6, uma balança quebrada, um equilíbrio torto. Para curar uma ansiedade, depressão, TDAH, a premissa é que falta algo no corpo que deve ser feito por medicamento. Algumas dessas drogas podem viciar, então nem se sabe os efeitos. Quando vê, ao invés de humanizar, isso pode trazer outros efeitos. Ela fala exatamente isso. Daqui a pouco a gente está passando remédio para a população, passando um monte de coisa, mas de fato isso está ajudando ou não está, ou está tornando as pessoas menos humanas, ou está fazendo fugir da dor e essa dor não... ela é importante para o crescimento. A gente sempre ouve isso, que para um atleta ser bom ele tem que sofrer um pouco, ou ele tem que... A principal luta dele é quando não estamos assistindo, não é? Muito interessante isso também, pessoal, muito interessante. Esse ensinamento do capítulo 6, tá? A busca do sofrimento, parte 3, então a parte final do livro. Pressionando o lado do sofrimento. Forçando o lado da dor, quando uma pessoa sofre uma dor, o corpo dispara mecanismos para estabelecer novamente seu equilíbrio, provocando prazer, para então atingir a homeostase, que ela chama isso, são mais termos técnicos. Então, essa situação podemos aplicar para a dor. No caso de fazer um exercício que parece ruim, né, com a dor, a longo prazo vai nos trazer prazer. Os extremos são perigosos, podem levar ao vício da dor. Enfim, ela sempre traz alguma situação boa, por exemplo, o exercício. Geralmente está doendo o teu corpo, ou está meio desconfortável ou não, mas a longo prazo isso é bom, isso vai te dar uma qualidade de vida, isso vai te dar uma longevidade. Tá bom, pessoal? Então é nesse sentido também. Então a gente tem que pressionar esse lado. Eu sei que não é fácil, a gente quer zona de conforto, a gente se adapta muito fácil ao que é bom. Eu vejo pela minha vida, por exemplo, se eu parar de ler um pouquinho, daqui a pouco eu já não estou lendo. Esse vídeo aqui também, daqui a pouco, 1 mês e meio, 2 eu estou para fazer. Daqui a pouco vai demorar um pouquinho mais, né? Então é bem importante a gente cuidar disso, tá, pessoal? Indo para o final, aqui o capítulo 8, honestidade radical. Ser honesto com nós nos faz bem, nos rodeia, fortalece as conexões humanas, assumir responsabilidade pelo seu futuro. Falar a verdade leva ao fortalecimento da área chamada córtex pré-frontal, a parte que muito falada também por neurocientista e pela galera que quem segue já alguém aí importante, né, sabe que eles falam muito, que é responsável pelo planejamento e tomada de decisões. Então, quando a gente é sincero, quando a gente fala, quando a gente, né, tenta melhorar, a gente tem um vício, por exemplo, eu tenho doce de rede social, outros têm não sei o que. Falar, expor e tentar melhorar é um passo importantíssimo. Tá bem, pessoal? Aqui ela fala sobre o capítulo 9, vergonha pró-social. A pessoa estabelece comparações com a mídia social que levam ao adoecimento, sentir mal consigo mesmo, gerando um tipo de vergonha. Então, assim, ficar se comparando, ela fala nessa parte, eu acho, né? Imagino que seja mais nesse sentido. Quem quiser pode ler o livro, eu tenho um livro, pessoal, posso emprestar. Então a gente tem que só cuidar com isso, tá? Essa vergonha pró-social, ficar se comparando todo dia. Às vezes a gente nem gosta de alguma situação e tá fazendo porque é bacaninha, porque o fulaninho faz, ou porque o ciclaninho faz. Guardar a sua essência, ser quem você é, também é importante. Tá bom, pessoal? Isso foi um insight do livro. Então, a conclusão, pessoal. Então, substâncias e comportamentos viciantes trazem um alívio de curto prazo, mas geram vários problemas a longo prazo. As recompensas do equilíbrio não são imediatas, requerem paciência e manutenção, mas valem a pena.
Então, pessoal, eu encerro dessa forma esse livro. Desculpa se eu falei meio rápido, tá? Já tá quase 15 minutos. Mas é assim, né? O livro ele é muito bacana, assim, ele tem muita coisa interessante. Recomendo para quem não leu e para quem gostaria de ler. É um livro que traz vários conceitos e palavras bacanas enfim, trazem muita coisa boa, tá? Nação Dopamina é um livro que traz, eu acho que abre um pouco nossos olhos para os dias atuais. E para quem está buscando coisas mais duradouras, aprendizados melhores, que é o meu caso agora, eu me vejo assim esse ano, tá? Modéstia à parte. Mas espero que tenham gostado, tá? Tamo junto, é um livro que não é aquela algazarra, não é aquela brincadeira, mas enfim, acho que a partir de agora as aulas, a partir de agora os vídeos vão ser mais assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica, qualquer coisa, deixem nos comentários, enviem. Tamo aí para aprender e crescer junto, né? A vida é um progresso, tá bom, meus queridos? E aqui, ó, vamos deixar já o próximo vídeo, né? O próximo vídeo. Vou deixar já o próximo livro para o próximo vídeo, tá? O próximo livro aqui, pessoal, quem quiser ler junto aí, ó. Próximo foi o livro segundo, aqui, ó. Garra, o poder da paixão e da perseverança. Essa Ângela aqui, né? Também é lá da Pensilvânia, eu acho que é professora Pensilvânia, isso. Tá bom, meus queridos? Um ótimo sábado aí, dia 13/7, friozinho, né? Bacaninha. Pede um chazinho, um livro, um cafezinho para ler um livro, tá bom? Me despeço, desejo um ótimo final de semana. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço.